Aliança Espírita Evangélica. Eu fiz o curso da Escola de Iniciação Espiritual lá na Aliança. E da Aliança, minha turma fundou um centro, e eu estava no grupo, né? Lá em Santana. Esse centro ainda, até hoje, lá, é um centro que continua ligado à Aliança. Depois, eu fiquei um bom tempo lá, cheguei a dirigir também o centro, né? Em algumas oportunidades. Depois estava muito longe, era Santana, estava já mais para lá ainda de Santana. Eu comecei a participar de um outro centro, também dirigi uma turma lá, e parte dessa turma nós depois fomos para o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, que fica ali perto do monumento, uma travessa da Avenida Dom Pedro. E nesse centro também eu estava como diretor lá da assistência espiritual, dirigi uma turma grande. Vocês conhecem daquele tempo, que foi como meu aluno era o Baraquém, e diversos outros, o Pedro Gerson, a Yara era a secretária, e vários outros. Aí nós fundamos o NAEFA. Quando nós fundamos o NAEFA, em 2003, nós decidimos não nos vincularmos a nenhuma entidade assim grande, né? Ficamos independentes, mas a nossa base era a base da Aliança Espírita Evangélica. Nós simplificamos alguns passos. Por que nós simplificamos? Porque eu notei que muitos passistas ficavam mais preocupados na forma de dar o passe e não davam certo. Muitos passistas davam errado, não seguiam exatamente o padrão e não pensavam no principal, que era a qualidade do pensamento, do sentimento. E tinha muitas pessoas que faziam aqueles passes, passavam a mão daqui para cá e tal, e não sabiam exatamente por que faziam isso daí. Então, a pessoa que está movimentando as mãos, colocando as mãos entre chakras, por exemplo, e não sabe por que está fazendo isso, não, quer dizer, o trabalho fica todo com o plano espiritual, sabe? E o passista ele tem uma importância muito grande no seu preparo, tudo. Ele entender, quando ele põe a mão para cima, ele tem que entender o que ele está fazendo. Quando ele está captando, né, os fluidos espirituais, ele tem que pensar. É o pensamento que está atraindo essa força que a gente atrai com as mãos. Isso depois a gente vai explicar um pouco mais para vocês. Então, essa consciência na hora de dar o passe é muito mais importante do que as movimentações que a gente faz. Tá? Então, nós simplificamos um pouco para que os passistas tivessem um foco maior no sentimento, na forma que eles vão doar os seus fluidos. Vou passar para vocês uma visão geral da assistência espiritual, conforme a gente realiza no NAEFA. Esse material completo eu preparei em 2019 e dei uma atualizada em pouca coisa que foi necessário. Agora, passando com vocês, eu vou atualizar depois, se precisar. O início do nosso trabalho da assistência espiritual, que hoje nós realizamos às quartas-feiras, e aí eu explico, né? É o dia que tem a palestra e que tem os passes, tá bom? À noite.
A primeira coisa que nós fazemos é a preparação da casa, solicitando a proteção da equipe de segurança e limpeza espiritual. Então, a gente chega lá pelas 7 horas, a Yara entra na Câmara de Passes e mais duas ou três pessoas que chegam no horário estão disponíveis, participam, tá? E elas fazem a preparação da casa, incluindo a chamada da equipe de segurança, toda a limpeza espiritual e também a fluidificação daquela água que depois é colocada nos copinhos. Inclusive, essa água que é colocada nos copinhos, eu não... No começo, para mim era indiferente, mas foi pedido que se colocasse, porque alguns centros colocavam. Mas eu sempre falei que essa água fluidificada nós podemos fazer em casa. Você põe lá uma jarra, um copo, quando você faz o evangelho no lar, e você pede a fluidificação da água. A gente toma, os filhos, etc. Então, essa atividade é realizada antes do início, né, dos trabalhos. Aí, mais ou menos uns minutos depois, nós abrimos a recepção, onde é feita assim, é dada a primeira orientação e controle, principalmente das pessoas que vêm pela primeira vez, o trabalho lá que vocês já conhecem, né, naquela mesa da recepção. E é um trabalho muito importante para muitas pessoas. As pessoas que chegam a primeira vez é a pessoa que atende a porta, né? Então, por isso que a gente precisa sempre estar alertando o recebimento carinhoso, né, das pessoas, aquelas que precisam de orientação, chame alguém que conheça, ou muitas vezes a Débora, que está no passe de limpeza, também ela observa quando a pessoa vem a primeira vez. E tem gente que nunca participou num centro espírita e não faz ideia. Muitos têm medo. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que algum espírito vai incorporar? E alguém precisa conversar, tranquilizar essa pessoa. Isso deve ser feito por aquela equipe que está lá na frente, sempre. Depois disso, tem o passe de limpeza, que nós mantivemos. Alguns centros já não têm mais esse passe de limpeza, mas passe de limpeza é um passe que seria como assim, aquele raio-x do aeroporto, sabe? Tem pessoas que vão, às vezes, carregadas, sabe? Com muitos fluidos negativos. Então, naquele momento do passe, acontecem duas coisas. Aquela limpeza inicial, se houver algum espírito acompanhando ou assistido, aquele espírito, naquele momento, ele é separado amorosamente, para que o assistido possa ficar o mais tranquilo. Às vezes, não tem jeito, sabe? Se é um desequilíbrio muito grande, de fundo mediúnico, às vezes não tem jeito. E sempre que acontece isso, a própria Débora ou outra pessoa que está dando passe de limpeza e percebe que o determinado assistido não está muito bem, ela me chama porque eu sou dirigente, né? Estou gravando aqui, estou falando porque eu sou dirigente do trabalho, ou se tivesse outra pessoa também com experiência, eu chamaria outra pessoa, não importa, para um pré-atendimento, uma conversa. Então, tem casos e casos. E isso pode ocorrer nessa primeira vez, depois, já na segunda em diante, a pessoa já vem mais tranquila, né? Então, essa recepção tem essa missão. Então, são duas, praticamente. Então, todos os trabalhadores e todos os frequentadores do centro, na quarta-feira, passam por essa Câmara de Passes.
os trabalhadores normalmente se dão o autopasse, e o autopasse que é até onde eu vou com esse grupo, com certeza. Com certeza ninguém dá, mas todos vocês eu pretendo passar, né? Como é que se faz o autopasse? Para passes em terceiros, aí vai depender de um pouquinho mais de conversa. Fala, Carol. Ô Edson, quando o assistido chega ali com um coleguinha, então no caso, aí é separado do coleguinha, e o coleguinha também recebe um tratamento individual? Não, eu acho que a gente vai, mas foi bom você perguntar. É bom que a gente até repita alguns detalhes para ficar bem gravado. Então, esse coleguinha que você fala é um espírito que está acompanhando, nem sempre é um espírito obsessor, sabe, que está fazendo mal. Às vezes, é um espírito que é familiar, ele desencarnou, mas não quis abandonar, sabe? Ficou muito preso ao lar. Isso é mais ou menos comum. Mas então, vem uma pessoa para o centro e ela tem algum espírito que está acompanhando e que não está fazendo bem, né? Nesse momento ocorre uma separação e esses espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, eles ouvem a palestra. E a palestra, normalmente, é uma palestra que fala da prática do bem, do amor, da caridade, com base nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, ou alguma outra informação que seja importante, né, relacionamento familiar, etc. Então, todos devem ouvir a palestra, e a palestra é a parte mais importante do trabalho da assistência espiritual, tenho certeza disso. Sim, Né? mas ele recebe o tratamento devido E também? no momento em que o que nós chamamos o assistido entra na Câmara de Passes para receber o passe, esse que você chamou de coleguinha, ele é levado para a Câmara de Passes também. Então, nós falamos o seguinte: o passista vibra para o assistido e a corrente vibra para esse irmãozinho, porque ele precisa receber o amor. Esse é o passe espiritual, que a gente chama de PE, tá? A gente vai chegar lá. Então, o passe espiritual é o passe que todo mundo toma quando vai a primeira vez no centro. É um passe para harmonização. Ele harmoniza a parte física, emocional e espiritual. Então, o assistido recebe o passe naquilo que ele precisa para ele se reequilibrar, e o irmãozinho espiritual que o acompanha, ele recebe muita luz, muito amor, ouve também as recomendações. Ok? Depois a gente vai evoluindo em outra aula nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Aí depois existe a possibilidade do encontro fraterno, que é uma entrevista com o assistido. Normalmente eu tenho feito essa entrevista. Nós estamos ainda numa fase de preparo, né, para ter mais pessoas, mas isso é uma das dificuldades. Ter uma pessoa que se disponha a ouvir o irmão que vai lá. Então, infelizmente, ainda não completamos essa tarefa. Eu esperava inicialmente que desse grupo eu pudesse ter mais pessoas aí para essa função, mas alguns vão se perdendo pelo caminho, infelizmente. Eu chamei até os trabalhadores da última hora. Se vocês não conhecem a parábola, é importante conhecer, não? Aos trabalhadores da vinha, né? Então, eles, na última hora, eles foram chamados, foi dada a oportunidade para eles trabalharem. E eles esperaram até o fim para serem chamados. E foram chamados.
E o espírita normalmente é classificado assim como um trabalhador da última hora, mas muitos perdem a última hora, né? E ótimo para quem aproveita essa última hora. O encontro fraterno é nós abrimos a ficha para a pessoa, para ela poder falar, para a gente poder ajudar através de, não vou entrar em detalhes agora, né? Mas ajudar através de alguém que está lá para ouvir e algum esclarecimento doutrinário, mas não tem nada de, não é um trabalho mediúnico, embora quem faça entrevista precisa ser bastante empático e algumas orientações, como a importância do Evangelho no lar, tem diversas orientações que são dadas e que eu vou passar para vocês também, que eu acho que são importantes, né? Não adianta nada você ter um belo grupo de médiums de, de cura, sabe? Um monte de espírito maravilhoso, de médicos graduados lá do plano espiritual, e o assistido, ele quer um resultado imediato. E aí ele consegue o resultado e para ele é suficiente. E não existe cura nisso daí. É como você está com uma dor de cabeça, você tomou uma aspirina, uma Novalgina, passa a dor de cabeça, acha que se curou, mas a causa precisa ser trabalhada. Não precisa ver, às vezes a causa do problema são os pensamentos, por exemplo, o seu gênio, né? Os defeitos que todos nós temos, mas algumas pessoas têm alguma coisa ainda muito forte, né? Ligado ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, problemas de relacionamento no trabalho. E, então, o tratamento mesmo, a cura, é uma cura de longo prazo. De longo prazo. Aí nós temos a palestra com temas doutrinários, ou correlatos, né, que eu comentei, assuntos ligados, temas ligados à parte da psicologia também, bem falado, de vícios. Aí os diversos passes, que é o passe espiritual, o passe físico, que é um passe para equilíbrio do corpo físico, o choque anímico, e nós adicionamos uma alternativa ao choque anímico. O choque anímico é um avanço, assim, do passe espiritual, é um tratamento espiritual, e mais para frente nós vamos entrar em detalhes. O PD, que na aliança é chamado de P3B, tem P3B, tem outras denominações, que é para a desobsessão. E o passe para a criança. Crianças até 12 anos, 11 anos, 12, elas recebem um passe com fluido bem mais delicado. Então, não é qualquer pessoa que tem condições ou para dar um passe numa criança, sabe? E tem pessoas que têm um fluido assim mais leve, mais suave, e o ideal seria que essas pessoas dessem os passes nas crianças. E, no fim, a reunião de estudos e encerramento das atividades com os trabalhadores. Então, no final do trabalho, nós nos reunimos, não temos feito isso todas as semanas, mas nós nos reunimos para assuntos diversos, às vezes algum caso especial que mereça, mas não entramos em detalhes dos tratamentos e das pessoas, é mais ou menos como um confessionário, assim, né? A pessoa tem algum tipo de problema, não precisamos espalhar isso para ninguém. Objetivos do Centro Espírita é bom explanar para vocês. Porque tem gente que confunde. E existe muita confusão, até mesmo dentro do próprio Espiritismo. Tem pessoas que acham que o Centro Espírita tem que encher de gente, e para encher de gente eu tenho que colocar algum tratamento de cura. É legal isso aí.
Mas não é só esse o objetivo. O grande objetivo é fazer com que a pessoa, veja que interessante, fazer com que a pessoa, com o tempo, não dependa do espiritismo, não dependa dos passes. Então, nós não podemos criar pessoas dependentes de passe. Por amor, por compreensão, nós permitimos que alguns trabalhadores estão lá praticamente e só tomam passe. Nem trabalhadores são, mas são voluntários. Tomam passe há anos seguidamente, mas estão trabalhando e depois tomam passe. Estão trabalhando, tomam passe e ficou uma rotina, né? Mas não haveria realmente necessidade disso daí. Então, lá, objetivos, como está aí na chart, a divulgação doutrinária através das palestras, cursos e esclarecimentos. Então, o grande objetivo do Espiritismo é passar essa informação maravilhosa que o Espiritismo nos trouxe com muita lógica, né? Que nós somos espíritos, que nós, como espíritos, estamos aqui na Terra como se fosse numa escola, nós estamos aprendendo nessa vida, com as alegrias e as dificuldades, com os familiares, que às vezes a gente reclama, mas nós aprendemos com ele. Hoje estava eu, o Alessandro e a Cleide conversando lá no centro, né? E estávamos falando também dessa parte, nós estamos sempre aprendendo. Eu estava comentando com eles, às vezes, de dificuldades como dirigente do Monaefa que eu tenho, e quanto que eu posso aprender com isso, né? Embora eu já falei, eu estou cansado de ficar aprendendo, né? Então, mas o aprendizado é contínuo, é eterno, que a vida continua, que os nossos parentes, eles morreram na carne apenas, mas eles estão vivendo no plano espiritual. Olha que maravilha isso, né? Que maravilha. Então, é um ensinamento, se a gente puder passar isso para as pessoas, e elas realmente compreenderem, a vida muda, os objetivos da vida mudam. A paciência com seus filhos aumenta, o respeito. Não entendeu por que que a prática da caridade é importante? É fundamental, né? Então, aquele que procura o centro espírita precisa sair com esse tipo de aprendizado. Ele vai lá procurando passe, mas a palestra e o comportamento do dia a dia, o abraço que o trabalhador dá nele quando ele chega, tudo isso faz parte de uma melhoria da gente como trabalhador de um centro espírita e daquele que foi lá procurando um alento, procurando alguma coisa. Lembrar que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, sem dúvida. Ela consola aqueles que perdem, pessoas às vezes é muito apegada, de repente percebe que a pessoa estava de passagem, então muda um pouquinho, sabe? Não é uma perda definitiva, é como se o parente tivesse feito uma viagem, foi fazer uma viagem, passou 3 semanas, depois volta, dá saudade. E quando se encarne, o tempo é um pouquinho mais longo, mas o tempo é relativo. Tá? Então, um dia nós vamos nos reencontrar. Né? Então, é uma doutrina consoladora. Mas, o mais importante é que é uma doutrina redentora. Redentora quer dizer, ela liberta a pessoa. A pessoa não precisa ir lá. Puxa, não me vem outra coisa na cabeça, mas os católicos, por favor, me compreendam. Não, a pessoa precisa ir lá e tomar hóstia sempre, sabe? Ou passar pela confissão. E ela tem que falar assim: puxa vida, eu estou livre das amarras de uma religião. Né? E a pessoa fica no espiritismo, por quê? Porque ela tem vontade de se libertar cada vez mais e de ajudar a fazer a sua parte. Que é o conhecimento
É uma carga que a gente recebe. Eu estou recebendo conhecimento, eu vou fazer o quê com esse conhecimento? Vocês estão recebendo conhecimento e vão fazer o quê com ele? Vão cavar um buraco e deixar o conhecimento ali na Terra? Ou vocês vão utilizar, vão investir esse conhecimento? Né? Nós estamos conhecendo só para o nosso bem? Ou nós estamos conhecendo para ajudar outras pessoas? E são diversas oportunidades que nós temos. Não é um trabalho fácil, nem esse de eu estar tá pregando para vocês isso daí, mas deixa gravado. Daqui a 1 ano, 2 anos, vocês podem ouvir novamente essa conversa. Então, o centro espírita auxilia no processo de cura, mas não substitui o médico. Então, o médico tem que estar lá. Nós não estamos substituindo o médico. Por mais médiums e espíritos que trabalham na cura da pessoa, o médico é indispensável. E que nenhum espírita fale para ninguém, olha, você não precisa mais ir no médico, nem nada disso. Né? Uma coisa não tem a ver com a outra. O que nós objetivamos é o processo de cura do espírito. Então, nós, espíritos, precisamos nos curar. Buscar o equilíbrio. Está claro para vocês isso, gente? Querem comentar? Divulgar as lições de Jesus à luz do Espiritismo. Prática da caridade. Amenizar o sofrimento e auxiliar no reequilíbrio físico, emocional e espiritual do assistido. E tem, principalmente, aquilo que eu falo para vocês desde a primeira aula, é a busca do o autoconhecimento, e através do autoconhecimento a gente fala assim, puxa vida, eu posso melhorar aqui, concorda com isso? Eu posso melhorar aqui. Que todos nós, por mais evoluídos que a gente se julgue, todos nós temos um monte de oportunidade. Nós enxergamos as oportunidades nos outros. Nós somos craques em achar que os outros podem melhorar. Quando nós precisamos olhar no espelho e falar assim, puxa vida, eu preciso melhorar, né? No quê? O que é o passe? Passe ou fluidoterapia é uma transfusão de uma certa quantidade de energias fluídicas, magnéticas, psíquicas e espirituais, transmitidas por passistas encarnados e espíritos desencarnados, né? Utilizando-se a imposição das mãos e pensamento, com o propósito de atuar em nível, tanto na parte espiritual, de perispírito a perispírito. Agente de cura através da manipulação de fluidos e dos bons sentimentos. Nós podemos trabalhar com a manipulação desse fluido que nós absorvemos do espaço, esse fluido cósmico. Quando eu levanto as mãos, eu estou atraindo esse que é chamado de prana, né? Também. E esse fluido, vamos entrar em mais detalhes na próxima aula. Então, o passe é um agente de cura através dessa manipulação de fluidos e dos bons sentimentos. As boas vibrações. Vocês reconhecem uma pessoa, quando vocês conversam com uma pessoa, e vocês reconhecem que a vibração dessa pessoa é boa. Nossa, como é gostoso conversar com essa pessoa. Eu já tenho certeza que vocês já pensaram assim, nossa, essa pessoa é iluminada, é uma pessoa boa, iluminada. E tem algumas outras pessoas que você sente um teor, assim, energético, pesado, muitas vezes. E sem perceber, muitas vezes, esse peso, essa carga negativa, a gente sente se a gente estiver também em sintonia, de alguma forma, com aquela pessoa. Se a gente estiver bem iluminado, nós estamos protegidos. Então, a reforma íntima é fundamental.
Então, os passes não é uma questão técnica. Existe a parte técnica, mas o principal é a qualidade do fluido que nós estamos manipulando. Olha aí, ó. Falando nisso, o mais importante são os bons sentimentos. Então, se um dia você vai ser passista, vai falar, veja, eu estou bem para atender uma pessoa, ou eu acabei de brigar com meu filho e estou indo para o centro. Ou eu acabei de ter uma discussão com meu chefe, ou com meu funcionário, ou com minha esposa, e eu vou lá, eu visto aquela roupinha, né, teoricamente, aquela roupinha branca, eu sou um passista. Nós não usamos esse. Mas não é assim. A pessoa que quer trabalhar, é lógico que ninguém é perfeito. Nossa, ninguém é perfeito. Tem pessoas que têm boa vontade. Ainda não tem aquele fluido ideal, mas tem boa vontade. Isso é fundamental. Se a gente puder aliar a boa vontade aos bons sentimentos, é a união perfeita. Mas vamos ser sinceros conosco, eu preciso melhorar. Cara, e se você não está bem naquele dia, e muitos lá no trabalho, às vezes, falam comigo, Edson, eu não estou bem, hoje eu não vou entrar. Vocês percebem, às vezes tem trabalhador que não entra na Câmara. Por quê? Não é porque eu não permita. Cada um é responsável pelas decisões. É isso que é legal. Mas a pessoa que entra na Câmara desequilibrada dá um trabalho muito grande para a equipe espiritual. Vocês forem ler aí, acho que Missionários da Luz, e tem outros também, se, se uma pessoa está com álcool, bebeu, o álcool é terrível, o excesso de alimentação é terrível, principalmente para os trabalhos físicos, né? Então, a equipe espiritual tem que fazer uma proteção para que essas vibrações, esses tóxicos, esses fluidos que essa pessoa está emanando, não prejudiquem o trabalho. Então, ela dá mais trabalho. Então, a pessoa, se não está bem, olha, hoje eu não tive um dia legal, é melhor falar assim, olha, eu não vou. Se isso acontece com frequência, a pessoa precisa se cuidar. E acontece, às vezes tem pessoas que ficam doentes com uma certa frequência. Opa, precisa se cuidar, ver o que está acontecendo, do lado espiritual e do lado físico. Do que depende a qualidade e eficácia dos passes, depende do passista, do emissor, depende do receptor, do ambiente e dos espíritos. Depende de tudo isso. Do passe... Não adianta você vai lá num lugar que tem uma vibração super pesada, músicas de baixa vibração, e alguém se sentiu mal e você vai querer dar um passe naquela pessoa. Que espírito vai te conseguir penetrar ali e ajudar? Então, o ambiente é importante. O ambiente do seu lar é importante. Daí que nós não recomendamos que o passista dê o passe fora do centro. Né? Eu já dei, mas antes de dar um passe fora do centro, às vezes aqui na minha casa, às vezes com a Yara, eu vou no banheiro, me dou um alto passe, me preparo, faço uma prece, e eu tenho, assim, uma certa experiência para saber identificar como é que está o ambiente. Mas a regra geral é essa, por favor, não dê o passe fora do ambiente super controlado, senão os espíritos que vão estar com você podem não ser de uma boa ordem espiritual. Né? Não se envolvam espiritualmente num ambiente que não esteja bom. Fala, Lua. E em casa, Edson, por exemplo, se uma mãe vai dar um passe em um filho, não interfere. A questão é mais o local que você está, a energia do local que você está. Se for em casa, na sua casa, no seu lar, é mais tranquilo. Depende da sua casa. Depende, não, depende da sua casa. Depende do ambiente da sua casa. Se a sua casa está com o ambiente totalmente
assim, desequilibrado, é sinal que tem influências espirituais. Quem é que vai te dar proteção na hora de um passe? E vamos supor que você tem um pouco de sensibilidade, mediunidade, que espírito que vai estar atuando sobre você? Então, nós temos que pensar nisso, o tipo de trabalho que nós fazemos. E tem mais detalhes sobre isso. Quando tem um problema familiar, você precisa primeiro, você está fazendo evangelho no lar, né, pergunta? Vocês se dão bem, tá? Então, é um problema, assim, eventual. Se a pessoa tem experiência, é melhor abraçar, eu diria. Abraça a pessoa. Às vezes faz tanto tempo que a gente não abraça uma pessoa assim querida, um filho, uma esposa, esposo. É bom abraçar. Quando você abraça, há uma troca de fluidos, há uma harmonização de fluidos. Ok? Lembrem-se disso. Abracem os seus queridos. Agora é muito pelo WhatsApp. Abraço. Do passista depende dos seus sentimentos e vibrações, bem como a sua capacidade de doação ou mediunidade. Depende do equilíbrio do físico e da mente. Né? Eu volto a falar, nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, né? Nós estamos, tem um lado que precisa melhorar, então, que a gente não dê desculpa, eu não vou dar passe que a minha vibração não é boa, não tem desculpa disso. Né? Nós temos que trabalhar e no trabalho nós vamos nos melhorando. Tem gente que não melhora, sabe? Trabalha 20 anos e continua igual porque não se olha, não se analisa. Do receptor depende do seu merecimento e da sua fé, que abre seus centros de força para a absorção dos fluidos. Aí o cara vai tomar um passe, ele está lá sentado e está pensando no trabalho, na apresentação que ele tem que fazer, está pensando, a mulher está pensando no cardápio do dia seguinte. Gente, não recebe nada. Depende da receptividade. Do meio depende a qualidade das vibrações, aquilo que eu falei para a Carol, e dos espíritos presentes. Os trabalhadores devem cuidar para manter muito elevado, evitando relacionando às atividades realizadas, né? E vamos ver o que vem. O passista precisa ter algum tipo de mediunidade especial? Não precisa. Qualquer pessoa de boa vontade e equilíbrio físico. Essa apresentação aqui, eu tenho ela, o curso completo. Mas vocês façam anotações, que tem coisas que vocês estão perguntando, que eu estou falando, que não estão aqui. Né? E aí vocês vão ter um belo de um material sobre os passes. Depois, o próprio livro Passes Radiações tem mais informações que podem ser do interesse de vocês. Tá? E tem outros, nossa, tem apostilas enormes de passes aí, mas nós estamos indo para a parte que eu selecionei assim como mais objetiva para o nosso encontro. Então, somos potencialmente doadores físicos e psíquicos e também intermediários dos bons espíritos, quando nos propomos a isso. A fonte do fluido universal, o prana ou fluido cósmico, que é a mesma coisa, tá? É inesgotável. Então, basta você ter a boa vontade. Quer abraçar alguém, se abraça com carinho e doa o seu amor. O melhor tratamento para uma criancinha é o abraço da mãe ou do pai, né? Depende, normalmente da mãe é um pouco mais suave, depende da mãe também, mas é mais suave. É um tratamento para a criança. Não precisa dar passe. Né? E se for dar, é assim, bem super suave. Ô, Edson, desculpa. Fala. Em qual caso
seria necessário dar um passe fora do centro? Tem alguma questão? Olha, nesse caso, aí sim. Eu não recomendo, em nenhum caso, você dar um passe fora do centro. Em nenhum caso. Porém, aí você vai e fala assim, mas Edson, você não falou que você dá passe fora do centro? Né? Eu já tive casos aqui. Eu já tive casos, e com a Yara, que ela tinha umas sensibilidades e tal, mas eu, antes de dar o passe, eu me preparava tremendamente, porque eu podia pedia à equipe Itaporã, Brogotá, me ajuda, fazia sabe, meus cuidados, eu me dava o autopasse, pedia a proteção de Bezerra de Menezes, e é muito eventual, no caso emergencial, mas tem casos emergenciais que você não precisa dar o passe, você pode fazer uma prece. Peça para a Bezerra de Menezes te ajudar, peça para os teus amigos espirituais. Mas se o teu ambiente não for bom, não, ou não estiver muito bem controlado, minha recomendação é, aqui na minha casa sou só eu, a minha esposa, a gente se dá muito bem, tem um ambiente maravilhoso, de altíssimo respeito, sabe? Mas às vezes, por alguma razão, pode acontecer um desequilíbrio. O batimento cardíaco altera, a pressão altera, uma coisa, e depende muito da sensibilidade das pessoas também absorverem. Okay? Já o autopasse é mais livre, que eu lembro da minha tia dando em si mesma, com frequência. O autopasse, sim. Eu mesmo, para quem não tem o curso de passes, eu oriento para a pessoa entrar num banho, passar a mão assim, ó, deixa a água cair, sabe? Passa a mão aqui, como se estivesse se limpando de coisas que nós absorvemos. Isso é o autopasse. Faz uma prece, né? Pode fazer um Pai Nosso, você faça uma prece, peça a Jesus que o proteja. Você tá numa situação dessa e tá em casa, não está com aquele cabelo arrumado, tal, você pode se molhar, entra no chuveiro e faz isso. Tá? Não precisa ter. Normalmente, essa parte aqui da nuca, você limpa, essa parte do gástrico, do estômago, também tem vibrações bem pesadas, você faz uma limpeza. Aqui eu falo do abraço com amor, exemplo de uma mãe com seu filho. Para o candidato a passista, é realmente indispensável ter a firme vontade de servir ao próximo. Isso é fundamental. Sem almejar vantagens pessoais. Isso é outra coisa. O, o lado espiritual, ele não pode ser utilizado como algum meio de tirar alguma vantagem pessoal. E vantagem pessoal, eu digo assim, uma troca. A pessoa tem uma mediunidade e ela vai usar essa mediunidade como uma fonte de renda. Então, nós, Espiritismo, absolutamente não recomendamos isso. E é da responsabilidade de cada um. Porque se nós temos uma coisa que nós recebemos gratuitamente, que é uma sensibilidade, tá? Por exemplo, a gente tem a capacidade de receber informações espirituais, estou trabalhando com espíritos, eu vou ler a mão de alguém, eu vou... Isso daí é um trabalho espiritual, a não ser que você tenha técnica, você está lendo um mapa astral, né? Tem quem faça isso daí, fez curso, astrologia, é diferente. Agora, se está usando as informações de espíritos, os fluidos dos espíritos, em troca de um benefício, não é recomendável. E a gente responde por isso.
Bom? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu acho que ela fica mais para futuramente. Que é sobre as duas mãos. Sobre? É que sobre as mãos. É que eu aprendi uma coisa, que a mão esquerda, ela recebe energias e a direita direciona. Aí eu não sei se é a mesma coisa para o passe. Até, sei lá, carece assim de uma comprovação, ou de mais médiums, se tiverem condições, mas normalmente dizem isso daí. E o passe, por exemplo, o passe da Aliança Espírita Evangélica, e na Federação, não sei se ainda estão dando, o passe espiritual, hoje o passe espiritual, nós só fazemos a imposição de mãos, lá no centro. A pessoa senta e o passista impõe as mãos, certo? Quem já tomou, sabe disso. Na aliança, a pessoa senta, o assistido senta no centro da roda, por isso que nesse livro Passes e Radiações, vocês vão ver com detalhes como é que é feito lá, mas não como nós fazemos na EFA. Nós temos o chakra aqui, temos aqui, temos aqui, temos o cardíaco, temos o gástrico, etc. Nós temos o nervo vago que sai daqui de trás e vem para frente, enerva tudo. E o passe, vamos ver se eu lembro bem, o passe espiritual faz a captação, a imposição de mãos no coronário, a mão a esquerda fica no coronário. Então você vê, Emily, que aqui já vira o contrário. A esquerda está no coronário e a direita está levando a energia pela coluna, né? Na verdade, pelo sistema nervoso central, e vai até a base da coluna, que é o básico, para desobstruir todo esse fluxo. Depois a mão fecha, olha os detalhes. Aí a mão direita vai para o bulbo, que é a nuca. Vocês estão visualizando, né? E a mão esquerda vai para o gástrico. Então, existe uma polaridade entre a mão direita e a mão esquerda. O que essa posição está fazendo? Eu estou fazendo passar fluidos da mão direita, que está no bulbo. O bulbo é a parte onde passa praticamente toda a inervação do indivíduo. Todos os nervos do cérebro que vão para o corpo passam pelo bulbo, não tem outro caminho. Então, você está bloqueando ali e está projetando, e a mão esquerda, que está no gástrico, está recebendo, e o sistema autônomo, simpático e parasimpático, está sendo equilibrado. Trabalha em ansiedade e tudo. Mas isso é normalmente feito num tratamento magnético. E as pessoas, e depois ainda essas duas mãos vão para outros dois chakras e termina. Com o tempo, as pessoas, é como andar de bicicleta, você já não pensa como você tem que fazer, tem que equilibrar. E algumas estão pensando, como eu falei, em outras coisas, e está simplesmente fazendo o mecanismo. Faz a mão assim, se o passista não está pensando nessa manipulação de fluidos, nada está acontecendo. Percebem? Então, não adianta eu ter um passe tecnicamente do lado magnético funcionando se o passista não está movimentando esses fluidos. Então, e quem faz o trabalho principal é o espírito. O espírito, tem uma foto, uma imagem que vocês viram, o espírito está passando através do passista para o assistido. Então, nós decidimos no NAEFRA, e não é só no NAEFRA, e tem outros centros também, que o passe é de imposição e as vibrações, e nós pedimos para que os espíritos possam atuar para o equilíbrio tanto do assistido quanto do irmãozinho espiritual, se porventura ele estiver lá. Percebem?
Então, tem uma questão técnica, mas ela não é útil. O que é útil é o amor que você está usando, né? E é só isso o trabalho de passes. Se você não tiver essa consciência da doação, não está sendo útil o suficiente. Mas isso também é trabalhar em conjunto, conversar, né? Possivelmente eu vou editar isso daqui e vou passar para o grupo lá da Câmara de Passes. Eu convidei eles, se eles quisessem participar, como uma reciclagem, mas eu vou passar para eles, caso eles queiram ter umas informações que reciclem, né, o conhecimento. A gente precisa sempre estudar, sempre se aprimorar. Tá bom? Pimenta, faz o encerramento? E o Pimenta não está aí. Quem quer fazer o encerramento? Eu não sei, olho para a Aglaê, eu acho que ela está louca para fazer o encerramento do nosso encontro. Quer fazer, Aglaê? Eu não me sinto, neste momento, preparada. Eu tenho uma gratidão muito grande interna, mas eu não sei se eu tenho as palavras adequadas para o grupo. Então, eu declino para outra pessoa, pode ser? Vamos fazer junto, Aglaê. E todos vocês são capazes de fazer. E não tem segredo. O final do nosso encontro são as vibrações. Aproveitar esses fluidos que nós temos. E as vibrações, a gente começa lá de cima, para o geral, para o particular. E o geral a gente vibra pelo bem universal. Vai além da Terra. Para que haja paz, né? Também na Terra. A gente vibra essa luz. E daí, Aglaé e colegas, nós podemos, dependendo do caso, especificar algumas regiões. Mas vamos vibrar inicialmente para a Terra, para esses locais que estão em guerra, para os locais onde tem pessoas passando fome, onde haja violência, que as nossas vibrações possam amenizar a dor dessas pessoas. Nós vibramos para o nosso Brasil. E para ajudar, nós podemos mentalizar o contorno geográfico do Brasil. Vocês estão imaginando o contorno geográfico do Brasil iluminado? E esses fluidos iluminados, nós também mentalizamos, caindo por sobre este povo, e vai para todo mundo. Vai para os governantes, vai até para aqueles caras que são marginais, que estão fazendo mal, porque eles precisam receber luz. Precisam mais do que a gente, porque eles estão nas trevas, muitos estão nas trevas. Vibramos para que eles possam melhorar-se, para que eles possam deixar a violência de lado. Nós vibramos pelas pessoas que estão no nosso pensamento. Nós temos os nossos familiares, amigos, pessoas que talvez estejam doentes. Nós vibramos, nesse momento, a nossa vibração já é direcionada. Tá? Eu penso aqui, eu estou vibrando para minha esposa, eu estou vibrando para os meus filhos, para os meus netos, para os meus vizinhos, para que eles possam receber essas vibrações. E já que estamos aqui perto, nós vamos vibrar por nós mesmos e para as pessoas que convivem conosco. Muita luz, que elas sejam amparadas, que o nosso lar seja iluminado. E, finalmente, nós vibramos por nós mesmos, pois somos ainda frágeis, que ainda nós somos suscetíveis
de influências negativas. Então, nós vibramos para que o nosso guia espiritual, para que Jesus possa estar no nosso pensamento, que nós possamos nos lembrar deles continuamente. E mais ainda, vibramos para que nós tenhamos a força de vontade de nos melhorarmos no dia a dia. E que possamos demonstrar essa nossa melhoria através do brilho dos nossos olhos, através da nossa face, com alegria, com a satisfação de encontrar as pessoas à nossa frente. E que tenhamos muita paz no nosso coração. Graças a Deus. Essa parte final é um pouco pessoal. Eu não consigo chegar ao final da vibração por nós e, de repente, me vem uma série de imagens. Algumas delas eu não consigo nem traduzir em palavras, mas me vem uma mensagem do meu guia espiritual para que a gente possa estar fazendo a nossa parte. Nessa apresentação de hoje, essa parte que eu passei para vocês, tem muitas linhas importantes, né? E a gente possa estar com elas no nosso coração. Tá bom? Gostei muito de estar com vocês hoje. Também. Muito bom. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Muito obrigada, Sr. Edson. Muita paz para vocês. Totalmente. Muita paz. Amém. Tchau, tchau. Amém para todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado por acompanhar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Pode Obrigada. ficar. Obrigada.